Nós estamos de volta. Nós estamos de volta. Esse é o sinal de que a igreja sempre vai resistir. Nem as portas dos infernos prevalecerão contra a igreja. Meu Deus, vocês desviaram quando ficaram em casa? Eu disse que nem a porta do inferno prevalece contra a igreja. Os que sobreviveram a esse tempo devem gratidão ao Senhor, porque foi Ele quem nos guardou. E os que partiram hoje estão com o próprio Senhor. A igreja nunca perde. Ou Ele está conosco aqui, ou nós estamos com Ele na eternidade. E eu estava aqui ouvindo essa canção, e os meninos estavam dizendo: olha, não vim atrás de bênção, o Senhor não me deve nada. Eu estava conversando com o Gustavo esses dias, e ele passou um período aqui, depois ele vai poder explicar um dia que ele pregar aqui melhor. E eu sei que no meio desse período ele disse que Deus o questionou e disse: por que você quer viver? E eu me fiz essa pergunta durante toda a semana. A pergunta de Deus é: para que você quer viver? Um filósofo brasileiro deu uma palestra e ele disse que o filé mignon da vida, ou seja, a melhor parte da vida, é uma vida devotada ao outro. É uma vida em que você serve ao próximo, mesmo sabendo das limitações, dos pecados, das dificuldades dele, você serve a ele. E a pergunta de Deus para nós nesse tempo é: para que você quer viver? Por que te poupar? Qual é a nossa relevância na vida do próximo? Qual é o tamanho da nossa influência na felicidade do outro? E quando eu digo próximo, não é tua mãe, teu pai, ou aqueles que obrigatoriamente têm que viver com você. Eu estou dizendo daqueles que precisam e são respaldados, daqueles que têm fome e você, na medida do possível, mata essa fome. O resto do mundo, a humanidade, para que nós queremos viver? Qual é a real importância que nós temos na vida do outro? Se você quer viver apenas para satisfazer os seus prazeres, você é um egoísta. E se você não entende a importância de servir ao próximo, qual é a razão de estar aqui? Esse tempo é um tempo de ressignificar a existência humana. Nós precisamos entender por que estamos aqui. Nós temos uma missão, e a nossa missão é anunciar ao mundo que existe um Jesus que está vivo. Os meninos estavam cantando: eu não vim atrás de bênção, eu não quero nada mais a não ser o Senhor. E eu pensei em dois quadros distintos da Bíblia. Quando os discípulos vão ao monte da transfiguração com Jesus, eles dizem: não vamos descer mais, vamos fazer um altar para o Senhor aqui. Parece bacana isso, amém? Mas isso era puro egoísmo. Eles estavam dizendo: vamos reservar-nos aqui, vamos ficar só nós aqui. Nós teremos direito à sua presença, nós teremos direito à sua face, nós teremos direito a quem o Senhor é, e o mundo que espere, porque agora é a nossa vez. E no contraponto disso, esses eram os discípulos, aqueles que teoricamente naquele momento levariam a mensagem de Cristo, que depois de fato a levaram. E na contrapartida disso eu vejo Davi. Não era discípulo, estava em pecado, a vida estourada. E quando Deus o questionou, ele disse: eu não quero mais nada a não ser a sua presença. Os discípulos queriam dar um upgrade na sua vida, e Davi estava disposto a abrir mão de tudo. Ele estava dizendo: não existe nada que tenha tanta significância quanto ter o Senhor perto de mim. E o sentimento quando nós cantamos essa canção não é de me faça melhor ou me leve para um lugar maior. O sentimento que nós devemos ter nessa canção é: não existe razão para a minha vida sem o Senhor. Não importa se o lugar é maior, não importa se o lugar é menor, não importa se o lugar é de caos, de crise, de tranquilidade, de paz. O que importa é se eu estou andando com o Senhor, se o Senhor está perto de mim, se eu estou perto do Senhor. E as outras coisas, elas são irrelevantes diante do meu contato com o Senhor. É isso que Davi estava dizendo: o meu reinado, a minha riqueza e tudo que eu adquiri, a minha fama, meu status, o meu nome são irrelevantes diante do meu contato com o Senhor. Chegou a hora de nós restaurarmos o contato real, contínuo e constante com o Senhor. Chegou a hora, e não pode ser, se não for agora, quando será? Me diga.
Se não for nesse tempo, quando será? Essa é a hora de nos apegarmos ao Espírito de Deus e saber que não existe nada tão importante quanto estar perto do Senhor. Feche seus olhos. Não vim atrás de Diga isso. Jesus, não deves nada para mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Era isso que Davi estava dizendo. Davi estava dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu reino. Eu sei que eu posso ser rei outra vez. Eu sei que o Senhor pode restaurar a minha casa. Eu sei que o Senhor pode restaurar a minha fortuna. Eu sei que o Senhor pode entregar a chave do cofre outra vez na minha mão. Mas o que eu estou tentando dizer, ó Deus, é que nada disso importa. É que eu não vim aqui te procurar para o Senhor me devolver o reino. Eu não vim aqui chorar nos seus pés para o Senhor me devolver riqueza. Eu não vim aqui clamar ao Senhor para que o Senhor me devolva o que eu perdi. Eu vim aqui por um único motivo. Eu vim aqui porque eu não suporto viver uma vida longe do Senhor. Eu vim aos teus pés e eu vim chorar, eu vim gritar, eu vim clamar por uma razão, porque a minha vida não tem sentido. Eu me lembro de quando o Senhor me encontrou no pasto, atrás das ovelhas malhadas, atrás das ovelhas brancas, quando eu era o insignificante da minha casa, quando eu era o menor do meu pai, quando eu servia como entregador de marmita, como eu era cuidador de ovelha, o Senhor me trouxe. E é essa presença, é esse contato, é essa amizade, é essa comunhão que me importa. Eu não quero saber de reino, apesar de saber que o Senhor é poderoso para me devolver. O que eu quero é um dia ter acesso ao reino dos reinos, ao Senhor dos senhores, ao santíssimo lugar, onde nós acumulamos riquezas que os homens não roubam e que as traças não comem. Davi estava falando: os meus olhos não estão fitados apenas nessa vida. Eu sei que existe depois daqui, eu sei que existe algo além daqui, e é com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado em morar a eternidade com o Senhor, e é isso que nós precisamos nesse tempo, nos preocupar com aquilo que é eterno. Essas coisas vão passar. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Um dia nós temos dinheiro, outro dia nós não temos. Você já teve situações piores e situações melhores, mas o que deve mover o nosso coração é a certeza e a convicção de que tudo isso vai passar, e um dia nós estaremos juntos, morando com Deus na morada eterna, junto ao Altíssimo, e isso nenhum homem, anjo ou demônio pode nos roubar. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da herança de Cristo, e um dia moraremos com Ele para toda a eternidade. Boa noite, graça e paz. Eu sei que nós vamos se adaptando de novo, mesmo com toda essa redução, mesmo com a adequação às exigências. Eu fico feliz de ter uma parte da igreja aqui, pelo menos. Talvez você não fique feliz em me ver, mas eu estou feliz em te ver. É muito bom. A gente trabalha na live, serve os irmãos, a gente fica feliz também da informação do evangelho chegar até as pessoas através da internet. Mas a igreja, aprenda isso, é congregacional. Não existe sentido para dizer que pertence a uma igreja se não for congregacional. O que nos torna igreja, o que nos torna a eclesia, o que nos torna parte de um corpo, é isso daqui, é nós estarmos juntos, seguindo a restrição, com todas as observações que nós precisamos, mas é importante que nós estejamos juntos como o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, talvez você esteja acompanhando na internet, talvez você não acompanhou nada porque estava em casa comendo pipoca na hora do culto, mas independente, nós estamos falando do tema Caminho da Graça, e hoje eu quero falar de um tema prático. Nós falamos aqui de como a graça surgiu, da onde vem a graça, e hoje nós vamos falar a respeito da operação da graça. Repita comigo: operação da graça. De novo, operação da graça. Mais uma vez, operação da graça.
Talvez você pense, por que esse bobo fica mandando repetir? Porque é neurociência. Se você repete uma coisa 3 vezes, essa coisa fica fixada na sua mente. É por isso. Não que eu não seja bobo, mas isso é neurociência. E nós vamos basear a pregação no livro de Tito de novo. Eu gostaria que você abrisse na carta a Tito, o pastor Tito, no capítulo 2. Hoje nós leremos o verso 14 e o 15. Primeira Timóteo, segunda Timóteo, Tito. Que achou? Diga amém. Vamos fazer assim, eu vou ler do 11, porque nós vamos contextualizar o que eu vou dizer, amém? Amém. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui é onde nós vamos abordar hoje. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, e que ninguém despreze você. Pode se assentar. Para você entender aqui, Paulo dá um grande recado a respeito de graça, nesse texto, e você lendo ele todo. É que às vezes as pessoas dão uma breve passada de olhos em um texto, e sem profundidade você não extrai a verdade. Se você não se aprofunda no texto, você pode até ter um vislumbre ou uma ideia do que está se falando, mas você não consegue ser transformado por ele. Por isso que a Bíblia orienta Josué, Deus dizendo: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Deus estava dizendo: aprofunde-se naquilo que eu disse, não seja superficial. E essa carta é a carta de um pastor para outro pastor, de um pastor mais velho, já cansado, perto da sua despedida, sabendo que a morte batia a porta, pagando o preço pelo evangelho. Esse era o pastor Paulo, um homem de muitas aflições, um homem de muitas lágrimas, que viveu os intempéries de uma vida apostólica, um homem que foi tirado como morto, sofreu naufrágios, um homem perseguido, ofendido, humilhado. Nós vemos hoje na igreja contemporânea pessoas que se ofendem fácil, mas nós estamos diante de uma carta escrita por um homem que não se ofendeu, mesmo quando o profeta disse para ele que o seu destino era morrer pelo evangelho. Um homem que foi açoitado com um sorriso nos lábios, um homem que se despede nas cartas de Romanos dizendo: eu desejo paz a todos, principalmente os que deixei na casa de César. Talvez seja vago isso para você também, mas Paulo estava dizendo: eu deixo a paz a todos, principalmente os soldados, os funcionários, as pessoas que moram na casa de César, que eu ganhei para Jesus. Paulo estava dizendo: nós vencemos. Aqui está um pastor experimentado na vida, tentando instruir um outro pastor, mais jovem, no início da carreira, como conduzir a sua igreja. E aqui nós começamos com uma lição. Aqueles que conheceram a graça sabem do seu lugar. Quando você vê alguém tentando alçar voos maiores, quando você vê um pé tentando mandar em uma cabeça, isso é sinal de que ele não conheceu a graça salvadora de Jesus. Porque enquanto Paulo instruía, Tito se alimentava. Enquanto Paulo orientava, Tito aprendia. Enquanto ele dizia o caminho, Tito trilhava a estrada. Paulo estava alimentando ele com informação, Tito recebendo aquilo e sendo transformado. Paulo era o cabeça, Tito era o pé.
um determinava e o outro fazia carreira, o outro corria. Quando você vê pessoas que são pés e querem mandar em cabeças, você logo pode entender que elas não entenderam a mensagem do Evangelho. Existe tempo de ser pé, existe tempo de ser cabeça, mas uma coisa não se pode negar: você deve estar no lugar onde Deus te colocou para estar agora, porque só assim você vai conseguir avançar, correr, voar para os lugares que o Senhor quer te colocar. Se você não respeitar o agora, você jamais vai viver o projeto de Deus. Se você não for submisso agora, se você não servir agora, se você não estiver debaixo de uma autoridade agora, que é o tempo para estar, não pense em ser o líder, não pense em ser alguém de destaque, não pense em sentar em lugares altos, porque você não vai. Só pode sentar em lugares altos quem foi que trilhou a estrada, quem ouviu, quem observou, quem foi fiel, quem foi amigo, quem foi sincero, quem sofreu, quem chorou, assim como Tito. Paulo está dando uma das maiores instruções que um pastor ou que um cristão deve ter, ou talvez a maior de todas elas. Paulo está ensinando Tito o poder da graça de Jesus, e é disso que eu quero te dizer hoje. A graça de Jesus é poderosa. A graça de Jesus é eficaz. A graça de Jesus é transformadora. A graça de Jesus é acolhedora. A graça de Jesus te impulsiona, te corrige, te exorta, te coloca no caminho certo. É pelo favor de Jesus que foi dado na cruz do Calvário que nós estamos aqui prontos para viver uma vida em abundância. A graça de Jesus é poderosa. E contextualizado já, quem é que estava falando o que para quem? Paulo direcionando Tito, e Tito tentando inaugurar ali uma igreja. Nós vamos falar do poder da operação da graça. Sabe, na parte A do verso 14, quem está comigo com o texto aberto aí? Ele deu a si mesmo por nós. Ela vai falar sobre o presente da graça. Ela já indica algo que nós precisamos observar já nessa primeira frase. Nós precisamos aprender uma lição aqui. Repita comigo: a cruz não produziu graça. Repita: a graça é que produziu cruz. Vamos lá? Nós imaginamos, ou nós somos instruídos, ou por intuição humana, nós imaginamos que foi a cruz que produziu a graça. Todo mundo sabe o que é graça? Favor de Deus, amém? Escute, não foi a cruz que produziu o favor, foi o favor de Deus que levou a cruz. Não foi Jesus morrer que manifestou o favor, foi até chegar à cruz que nós descobrimos o quanto Jesus era bom. Foi a opção de morrer na cruz, foi a opção de dar a sua vida, foi a opção de entregar um presente para aqueles que não mereciam, que gerou a cruz. A cruz era o meio que Jesus ia usar para derramar o seu favor, mas a graça não tem a ver com cruz. A graça tem a ver com bondade, com misericórdia, com longanimidade, com perfeição, com solidariedade, com generosidade, que vem da parte de Deus. Foi tudo isso que provocou uma morte de cruz, que nos deu poder para ser chamados filhos de Deus. Foi a nossa justificação que veio através dessa cruz, e essa cruz que foi o caminho que Jesus encontrou para oferecer perdão, graça e misericórdia para cada um de nós. Nós não podemos confundir efeito com consequência, ou fato com consequência. O fato é, Jesus é bom. O fato é, Jesus é gracioso. O fato é, Jesus é perdoador. O fato é, antes que houvesse dia, ou antes que as coisas fossem como nós as conhecemos, Jesus já era rico em misericórdia. O coração de Deus já era rico em perdão. Existe uma atração celestial de Deus com o homem, que nada pode impedir, nem o pecado foi capaz de impedir, nem a morte foi capaz de impedir. Jesus está nos atraindo para Ele, e está atraído por nós, e isso ninguém pode impedir, nem a cruz não foi um impedimento, a cruz foi o caminho para reconectar o homem com Deus, porque mesmo antes que houvesse dia, Ele já era perdoador, gracioso, misericordioso, bondoso e generoso. O plano dele sempre foi nos atrair para Ele e ser atraído por nós. Existe uma lei de atração espiritual que nada pode impedir, nem a morte pode impedir isso.
Então nós devemos aprender a primeira lição: a cruz não é geradora de graça, é a graça que gera a cruz. O que você está querendo dizer? Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser viver no meu reino de graça, tome a tua cruz e siga-me. Jesus estava ensinando o passo a passo. Ele estava dizendo: primeiro a cruz, depois o reino de graça. Manifeste a sua vontade de verdade. Tem gente que é bom de discurso, mas de ação é muito ruim. E era isso que Jesus estava mostrando e ensinando. Jesus dizia: olha, porque eu sou gracioso, eu vou à cruz. Não é a cruz que revela a minha graça, é minha graça que revela o que eu sou capaz de fazer por causa de vocês. Eu sou capaz de ir até a cruz para salvar cada um de vocês. É o meu favor, é o meu presente, é a minha bondade que me faz usar a cruz como caminho de salvação. Jesus estava dizendo: quer me seguir? Quem quer seguir Jesus? Com esse pique você não vai seguir nem o Genésio. Quem quer seguir Jesus? Toma a tua cruz. Manifeste o que está dentro de você. O mundo está cansado de discurso. Eu gostaria que você experimentasse estar no meio de pessoas que são não convertidas, sempre que você pudesse. Que é isso, pastor? Que ordem maluca é essa? Antes não podia andar com os descrentes. Eu te convido a fazer algo diferente, a seguir João 17:17. Vá ao mundo e ouça as pessoas. Elas fazem chacota do discurso bonito, elas fazem zombaria, elas descredenciam discursos eloquentes, porque na verdade o que as pessoas precisam é de bons testemunhos. Elas precisam não nos ver com o microfone na mão, elas precisam nos ver com a cruz nas costas. As pessoas não precisam ver cada um de nós com, como é o nome daquela luz bonita que eu tenho em casa mesmo, redonda? Ring light? Que deixa os olhos bonitos. Não é isso que elas esperam de nós. Jesus não disse: pega o teu microfone e siga-me, ensaie o seu discurso e siga-me, fale bonito e siga-me, cante bem e siga-me. Não, Jesus disse: toma a tua cruz e siga-me. As marcas de um grande cristão não são carregadas em seu peito. As marcas de um grande cristão são carregadas nas suas costas. Não são as medalhas que você carrega pendurada no seu peito, são as cicatrizes que você carrega nas suas costas. Se você quer seguir a Jesus, se você quer ver que o mundo olhe para você e entenda Jesus em você, então não ensaie um bom discurso, tome a tua cruz e siga-o. Manifeste a graça que está em você. E essa graça, esse favor só pode ser visto naqueles que tomam a sua cruz. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de nós mudarmos o nosso comportamento. Quem está comigo? Amém? De nós amadurecermos. Essa é uma grande oportunidade de nós começarmos a falar de coisas que realmente são importantes, como de carregar a cruz. Sabe, Paulo estava ensinando Tito: escute, ele deu a si mesmo por nós. O presente da graça é Jesus. O presente da graça é a própria bondade e o próprio amor encarnado. Sabe, nunca se esqueça que foi o favor de Deus que provocou a cruz. Que Jesus usou a cruz como estrada para alcançar cada um de nós. Que o nosso perdão precisava necessariamente passar por uma cruz, e foi Ele que escolheu. Sabe, eu gosto muito de ler a história de John Hus. Quem sabe conhece a Reforma Protestante ou não? Quem conhece? Em outubro nós falaremos da Reforma Protestante aqui. Só falaremos isso. Você deve ter um nome famoso que você conhece, Martinho Lutero. Quem conhece a história de Martinho Lutero? E algumas pessoas acham que a revolução da Reforma começou nele, mas 98 anos antes dele vem um homem chamado John Hus. E todas as vezes que eu leio a história desse homem, eu fico pensando em como a verdade do Evangelho precisa passar pela cruz, como a graça se revela em tomar a sua cruz, como carregar a cruz é importante diante dos homens,
como o mundo está de olho naqueles que carregam o seu fardo e levam ele com alegria, como disse João, os seus mandamentos não são penosos para mim, não são sacrificantes, porque eu encontrei guarida no Senhor. John Huss apregoava o evangelho, e ele foi um dos primeiros mártires da igreja, e assim como Jesus, disseram para ele: nós vamos queimar você, e Jesus foi cruz, mas o que eu quero dizer é da intenção, como eles fizeram, a performance. E quando foram amarrar John Huss, assim como Jesus, ele disse: não, você não precisa me amarrar, eu não estou aqui obrigado, estou aqui por opção. Não são vocês que vão me matar, eu estou entregando a minha vida pela causa do Evangelho de Cristo. Ninguém precisa me amarrar, é com alegria, é com prazer que eu abraço essa fogueira hoje e deixo cada centímetro do meu corpo arder em chamas, para que o mundo saiba que quando a chama sobe, o nome de Jesus é anunciado e ninguém pode parar a igreja. Vocês não estão me obrigando a morrer, é de muita boa vontade que eu pago esse preço. E John Huss disse: olha para os seus discípulos, vocês vão me ver queimar, mas se depois de um bom período, as minhas mãos saírem para fora, e eu bater palma 3 vezes, quer dizer que o Senhor me poupou da dor da fogueira. Ele disse aos homens: olha, vocês hoje estão matando um, que é pequeno e fraco como um ganso, mas daqui a 100 anos, vai nascer um que é belo e forte como o cisne, e ninguém vai poder parar a igreja de Jesus. 99 anos depois nasce Martinho Lutero, o homem que muda a história da igreja, através do poder de Jesus. John Huss começa a queimar, e que quando todos acham que até o último centímetro do seu corpo foi consumido, as 2 mãos aparecem para fora, e ele bate palma 3 vezes, para dizer: o Senhor me poupou da dor da fogueira. John Huss, assim como Jesus estava dizendo: dei-me a minha cruz, eu não vou fugir da minha cruz, eu não vou fugir da minha responsabilidade, eu não vou fugir do favor, porque esse favor requer algo, requer uma transformação radical. E John Huss disse: vai chegar um dia que vocês adorarão a Deus com liberdade, vocês vão erguer as suas mãos nas igrejas e vão confessar que Jesus é o único Salvador do homem. E esse dia chegou, mas não chegou de qualquer jeito. Houve cruz, houve fogueira, houve perseguição, houve corrente, houve grilhões. Não foi fácil chegar até aqui, por isso eu te convido, aproveite esse tempo. Pessoas pagaram alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje livres em Cristo Jesus, podendo erguer as nossas mãos e confessando ao mundo que só existe um que salva o homem, e o seu nome é Yeshua HaMashiach, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que era na cruz, aquele que era na fogueira e que sempre será. Ninguém pode parar a igreja que está firme em Cristo Jesus. Toma a tua cruz e siga-me. O presente da graça chama-se Jesus Cristo. Isso tem que ser a razão da nossa esperança, não o que Ele pode fazer, não como serão os dias de amanhã. A razão da nossa esperança é que nós temos Cristo em nós, e Ele é a esperança da glória. Sabe, a graça não flui como consequência de uma vida santificada. Na verdade, a graça é o que te dá a possibilidade de viver uma vida em santidade. Não é a graça que é a consequência, a graça é sempre o ponto de partida. É depois do favor de Deus, é depois do encontro com o favor de Deus, que nós começamos a trilhar uma vida de santidade a caminho dele outra vez. É na graça que tudo começa, e é na glória que tudo termina. Vamos ler o texto. Verso 13. Aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A história da igreja começa na graça, mas a história da igreja termina na glória. A história da igreja começa no sacrifício de Jesus, mas a história da igreja só vai terminar no dia em que a trombeta soar e nós partimos com Ele para a morada eterna.
Começamos por favor, mas terminaremos debaixo de glória e poder do Espírito de Deus. Sabe, a entrega voluntária de Cristo é a base, é a essência da doutrina da salvação. Toda vez que alguém flexibiliza isso, ou toda vez que alguém tenta alterar isso, esse ensinamento deve ser sumariamente rejeitado. Não existe nada e nem ninguém que pode ser usado como base da nossa salvação. Apenas e apenas o seu sacrifício é que nos garante ser filhos de Deus. Pastor, mas isso é óbvio. Se fosse tão óbvio, e se as pessoas estivessem vivendo, pode acreditar, não sou tão burro assim para ficar repetindo. É óbvio na leitura, mas a prática disso não é real. As pessoas procuram seus patuás mágicos, as pessoas se apegam em graças humanas, as pessoas se apegam em seus familiares, seus filhos, ficam desesperados com má notícia, se apegam no seu dinheiro. Nós temos pessoas se matando porque nessa crise tiveram que fechar os seus comércios, e por causa disso não tem mais dinheiro, e aí a sua esperança se esvai, porque a vida dela nunca foi centrada, baseada no Evangelho de Cristo Jesus. Porque quando você tem Cristo no centro da doutrina da graça salvadora, podem vir dias maus, podem vir dias bons, e não importa como serão os dias, você sabe que a sua salvação vem do alto, vem de Jesus. Se os dias são de choro, você sabe que é Ele que recolhe as tuas lágrimas. Se os dias são de angústia, você sabe que é Ele que consola teu coração. Se os dias são de desespero, você sabe que a nossa firme e doce esperança é Jesus Cristo, e Ele nunca falha. Você nunca está sozinho. Se a sua vida estiver imergida na verdade, na santa doutrina de Jesus, você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda, você vai olhar para o céu, porque é de lá que o seu socorro virá. Sabe qual é o propósito da graça? Nós vamos ler o texto. Quem estava aqui, quem assistiu semana passada a mensagem? Eu dei um recado a respeito sobre fechar a Bíblia. Nós vamos ler o versículo 14 de novo. Nós lemos primeiro, quem é o presente da graça? Ele deu a si mesmo por nós. Repita, o presente da graça é Jesus e o seu perdão. Agora, qual é o propósito da graça? E a parte B do versículo vai dizer: a fim de nos remir de toda iniquidade e de nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós vamos dividir aqui o propósito da graça em duas etapas. A graça tem basicamente, para ficar claro, para ficar fácil de entender, dois processos. A primeira coisa que você deve saber sobre a graça é que ela tem o poder de nos remir de todo o mal. Eu acho muito legal que a gente virou presbiteriano, é muito bom isso. Vai todo mundo para o Mackenzie agora aprender. Eu não sei aonde você encontra a sua felicidade, mas eu sei onde eu encontro a minha. É aqui nesse texto. A graça tem o propósito de nos remir de todo o pecado. Escute o que eu vou te dizer. A graça não te livra na iniquidade. Repita, a graça não me livra na iniquidade. Repita, a graça me livra da iniquidade. John Piper, no seu livro A Graça Futura, vai dizer que o pecado é tudo menos um acidente, que ninguém peca sem saber que está pecando. Nós temos um espírito, amém? O nosso corpo veio do pó, mas o nosso espírito, a essência que opera em nós, veio do Pai. E não tem ninguém que peque sem saber que o Pai testifica contra isso. É nosso espírito conectado à graça e ao poder de Deus que nos acusa ou que nos constrange a respeito do pecado. E tem gente que pensa que vai viver uma vida de iniquidade e a graça vai vir e... Se você faz isso por opção e o faz, quem aqui peca sem querer? Ah, eu pequei sem querer. Quando você conta uma mentira, você não sabe que é mentira? Eu tinha um amigo, ele disse: eu engravidei a menina, mas foi sem querer. Eu falei assim: eu nunca tinha visto isso. Imagina alguém andando, tropeça, depois de 9 meses está grávida. Você nunca viu isso daí? Papo furado. Toda vez que eu ou você erramos, nós temos plena consciência do que estamos fazendo.
É ou não é? A graça de Cristo não veio para nos livrar na iniquidade, ela veio para nos fazer evitar uma vida de iniquidade. Ela é o poder de Deus, a habilitação para o homem se desviar de uma vida de iniquidade. Ela veio para te livrar de uma vida sem propósito. Ela veio para te dar o poder e o conhecimento de que você foi remido. Sabe o que é remido? Tem gente que pensa que é um processo. Não, é assim, ó. Quem viveu a graça de Cristo aqui? Quem aceitou Jesus? Quem reconhece Jesus como seu Senhor? O resto não, vocês vão tudo para o inferno, viu? Não, só estou falando. Quem aqui reconheceu que Jesus é seu Senhor? Nessa hora, Jesus não disse, vou anotar o seu nome para ver como é que ficam os seus pecados. Não, no dia que você levantou as mãos e reconheceu Jesus como seu Salvador, os seus pecados foram remidos, aniquilados, destruídos, despedaçados, lançados no mar de esquecimento, e sobre você repousou a doce presença do Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus cobriu todo o mal que você vivia, e agora você não está mais condenado ao pecado, agora você está livre, como um filho corre os braços do seu pai, em campo aberto, desesperado por amor. Assim você está hoje livre, remido, santificado, perdoado, sarado, impune de todo o seu pecado, porque o seu pecado foi pago pela manifestação da graça de Jesus na cruz do Calvário. Quando você recebe Jesus, você é remido, limpo, lavado de todo contato com o mundo, e passa a não viver mais essa vida, mas agora uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu não vivo assim. Então você não recebeu a graça. Desculpa te informar, se você vive assim, é porque você teve um encontro real com a graça de Jesus. A graça de Jesus não é remédio para o pecado, a graça de Jesus é poder de Deus para aqueles que acreditam, para uma vida santificada, que evita o mal, que foge da aparência da desgraça, do diabo e de tudo aquilo que é ruim. Ela te habilita a viver uma vida de santidade. É porque tem gente que pensa que a graça de Deus é mercúrio, que você faz depois vamos ver como é que fica. A graça de Deus já te empoderou para viver uma vida nova. Não sabia que vossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus? Só recebe o Espírito Santo de Deus quem teve contato com a graça. E o Espírito Santo de Deus é quem te impulsiona a viver uma vida nova, transformada, radicalmente liberta por Jesus. Sabe, Carlos Spine era um grande teólogo, e ele disse, ele está vivo ainda, ele disse que nesse texto de Tito, é impossível implantar qualquer outra teoria, que não seja um Jesus que te livra do pecado, não te livra no pecado. Em Romanos 6, 1 e 2, quando você for ler, você vai ver, como Deus te livra antes de você pecar, como Ele te submete a um processo de graça. Repita comigo, processo de graça. Eu vou falar disso bem rapidinho. Repita comigo, a graça nos libertou da penalidade do pecado. Sabe, o ato vicário de Jesus, a morte dele na cruz, vou falar o que é vicário, porque senão desço do púlpito e a pessoa fica, ninguém entendeu nada. Vicário é quando alguém toma o lugar do outro, morre em favor do outro. O ato vicário, o ato de ter morrido em favor de cada um de nós, o ato de ter trocado a maior de todas as condenações pelo maior de todos os perdões, nos libertou da penalidade do pecado. Tá bom? Romanos 3:23, todos pecaram e separados estavam da glória de Deus, não estavam à altura da presença de Deus, até o ato vicário de Jesus. Jesus olha e fala, nenhuma condenação há sobre vocês, as coisas velhas se passaram, e agora vocês vão viver uma nova vida em mim. Não há mais penalidade sobre você, porque tudo que havia de penalidade, eu levei na cruz do Calvário. A primeira coisa que a graça nos traz, o primeiro benefício, o processo da graça, é que Ele nos libertou da penalidade do pecado.
Repita: a graça nos liberta do poder do pecado no processo de santificação. Você se aproxima de Jesus e você é cheio de Jesus, então você começa a rejeitar uma vida de impiedade. Você começa a rejeitar tudo aquilo que não lembra Jesus. Tudo aquilo que não está próximo de Jesus começa a perder o sentido para você. Eu me lembro que quando eu me converti, nós tínhamos grupos na igreja, e aí, o Lucas deve lembrar disso, o pessoal fala assim: esse Renan é muito chato, cara chato, vai falar com ele? Bíblia. Estou doente? Bíblia. Estou cansado? Bíblia. Vou namorar? Bíblia. Aí eu fiquei pensando, porque o pessoal da igreja tinha raiva de mim, porque eu falava tanto da Bíblia. Eu vivia no pecado, até que a graça me alcançou. Então aquela outra vida já não fazia mais sentido, e tudo que importava para mim estava dentro desse livro. Eu me apeguei à graça de Cristo. Sabe, imagine, quando você está doente, adoecido. Nós vivemos um processo, estamos vivendo um processo de vitória diário com a minha sogra, com a graça. Talvez vocês saibam disso, alguns saibam. E quando nós internamos ela, o médico olhou para mim e disse: ela é o pior caso, ela tem muita comorbidade, eu acho que ela não vai passar de 3 dias. E 30 dias depois o médico me ligou e disse: cara, você não acredita, deu tudo certo. Sabe, quando a graça estava entrando, eu me lembrei desse processo. Ela teve uma outra chance, e assim é a graça de Jesus. Nós estávamos condenados, direto na UTI, talvez tínhamos 3 dias de esperança, até que a graça veio, e nos deu uma outra oportunidade de viver. E aí depois disso nada mais faz sentido. Aquela vida antes de entrar no processo não faz mais sentido nenhum. Aquela vida que nós vivíamos antes já não traz alegria à nossa alma e ao nosso coração. A partir de agora, a partir desse momento em diante, tudo que importa é o que está por vir. Tudo que importa é o próximo dia. Tudo que importa é o amanhã. Tudo que importa é estar próximo de Jesus. As coisas velhas realmente não fazem sentido, são tomadas como refúgio, e tudo que importa de hoje em diante é viver uma vida cativa do Evangelho de Cristo, presa à santidade de Jesus, abandonando aquela vida passada e dizendo: Jesus, eu quero mais o Senhor, eu quero mais o Senhor. E toda a nossa vida se resume à sua palavra e ao poder que ela traz a cada um dos homens. É uma nova chance, é a nova oportunidade de respirar outra vez. É o Senhor nos tirando as mazelas, doenças, imperfeições da nossa alma e dizendo: viva outra vez, tenha esperança outra vez. Essa é a graça de Jesus. Ela nos ajuda no processo de santificação. Jesus não disse que seria fácil, ele disse que seria uma cruz, e carregar uma cruz é difícil. Sabe que até Jesus teve ajuda para carregar a cruz. A Bíblia diz que Simão Sirineu carregou a cruz de Jesus. E às vezes você vai precisar de ajuda para carregar a sua cruz. Mas não importa o quanto você precisa de ajuda, não largue dela. Carregue-la até o fim. Foi assim que o apóstolo que escreveu essa carta a Tito, esse mesmo Paulo, não era um homem só de palavras, era um homem de testemunho. Porque foi ele quem disse que carregou a sua cruz até o fim. Ele disse: eu combati um bom combate, eu estou encerrando a carreira, mas eu guardei a minha fé, eu carreguei a minha cruz até o último dia. Tito, acredita nas minhas palavras, porque as minhas palavras são baseadas numa vida de verdade e testemunho. Terceiro processo, repita: a graça nos liberta da presença do pecado na glorificação. Quando Jesus vier, nós estaremos livres de uma vez do pecado. E o segundo propósito, eu vou encerrar porque eu estou demais esses dias, viu? Estou exagerado, né? O segundo propósito também está no texto, no verso 14. Ele diz: a fim de remir toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. O segundo propósito da graça é que Deus está separando um povo exclusivo para Ele, sem divisões.
Um povo que pratica boas obras, que se importa com as boas obras. Não dá para separar uma coisa da outra. Boas obras sem exclusividade de Deus não serve para nada. Exclusividade de Deus sem boas obras, farisaísmo, conversa fiada, blá blá blá, aplique, golpe, é isso que é. Eu sou de Jesus, mas não faço nada. Golpe, conversa fiada. Eu sou de Deus, cadê sua cruz? Não tem cruz, não é de Deus. Tem cruz, está no caminho. Pode não ser perfeito, mas está no caminho da perfeição. Está pronto para ser remido por Jesus. A expressão zeloso em boas obras traz a ideia de um povo entusiasmado por fazer o bem. Não é fazer o bem. Você já pegou o folheto de alguém na rua e faz... Sabe quando você vai nesse dentista? Sabe quando você vai entrar nessa loja? Nunca. Agora você já tentou evitar o folheto de alguém bacana? Você está com a janela do carro, eu falo, senta aí. Só que você fica tão constrangido que você fala, me dá aqui. Entusiasmado. Tem gente que está fazendo a obra de Deus como se fosse um peso. Eu te convido a parar. Pare. Você está atrapalhando o processo de Jesus na terra. Pare. Não basta boas obras, você tem que ter prazer nelas. Tem que ter paixão em fazer a obra de Jesus. Tem que ter entusiasmo em levar o Evangelho. Se o Evangelho é salvífico, se o Evangelho é transformador, e se eu estou anunciando esse Evangelho, então eu preciso ter um sorriso nos lábios, e alegria no coração. Se eu estou falando da graça que perdoa, que transforma, que liberta o homem, eu preciso ter prazer em falar essas palavras. Eu preciso ter prazer em anunciar esse Evangelho. Não basta fazer boas obras para inglês ver, precisa ter paixão, precisa ter amor. Se você vier aqui e usar esse microfone, faça com amor. Se você vier usar esses instrumentos, faça com amor. Se você vier limpar essa igreja, faça com paixão. Se você quiser trabalhar na questão social, faça com amor e com paixão. Não faça apenas por fazer, faça porque a sua alma se alegra no Senhor. Sabe, existe uma outra citação do grande teólogo que chama Hans Bergsk. Ele diz que a graça nos educa a ter um novo gosto pela vida, a trabalhar as coisas de Deus de uma forma diferente. John Piper também vai dizer que o cristianismo traz para nós, ou suscita no nosso coração, a verdade absoluta de que somos perdoados. Preste atenção aqui, ó. A graça de Jesus nos diz, suscita em nosso coração a certeza que somos perdoados. Sabe, as boas obras não são o fundamento da aceitação, e sim os frutos. As boas obras não são a razão pela qual você recebe o perdão. As boas obras são os frutos daqueles que foram perdoados. Vamos de novo. As boas obras não trazem salvação. Tem um monte de gente que vai, aí faz bonito, abraça, depois passa álcool, mas abraça na hora, faz tudo bonitinho. Isso não salva ninguém. As boas obras de um homem são reflexos da salvação que ele já teve. Ele faz isso porque entende que isso é Jesus nele. Ele faz isso porque perdeu o controle da sua vida, e agora quem senta no trono do seu coração é o próprio Deus, e Deus tem interesse nas boas obras. Sabe, John Stott, que talvez seja o maior dos teólogos. Quem conhece a história de Billy Graham? Não é possível você não conhecer o Billy Graham. Quem veio na igreja mais de 2 vezes tem que conhecer o Billy Graham. Quem conhece a história do Billy Graham? Com pressão o pessoal conhece mais. Ele disse quando Stott morreu que a teologia havia morrido, para você ter uma ideia. E o John Stott, um grande escritor, ele vai dizer que a intenção de Paulo nesse texto era relatar os 2 marcos da vida cristã, que foi o que nós falamos, onde ela começa e onde ela termina, e para nos ensinar que a graça é o caminho que nos leva de uma ponta para a outra. Lembra? A história do cristão começa na salvação, na justificação dos pecados, e ela termina na glória de Deus, e morar com Jesus na eternidade. E a graça
é o caminho que nos leva de um ponto para o outro. Tá bom. No final do texto, Paulo vai dizer: ensina. Vamos ler? Eu vou encerrar. Agora vocês podem ficar felizes, eu disse, eu vou encerrar. No verso 15 diz: ensina essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém te despreze. É que tem gente que pensa que exortar é repreender. Quem aprendeu isso? Fala a verdade, irmão. Você quer ir para o inferno? Quem mente vai para o inferno. Quem aprendeu que exortar é repreender? Repita comigo: exortar não é repreender, é o contrário, é encorajar. É isso que a palavra quer dizer, encoraja. Porque Paulo vai dizer: ensina, também encoraja e repreenda com toda autoridade. Sabe, Paulo estava dizendo para Tito: não deixe de falar essa verdade, de que Jesus quer separar um povo para Ele, exclusivo, propriedade de Deus. Se a sua vida é dividida, então você não serve a Senhor nenhum. Tem um ditado no mundo que diz que cachorro de 2 donos morre de fome. Jesus não está procurando qualquer povo, Ele está procurando um povo exclusivo seu, um povo que é só dele e que é apaixonado pela causa dele. Sabe o que eu falei de John Huss? Eu vou abraçar essa fogueira. Jesus estava orando e dizendo: é disso que eu estou falando, de um povo meu, que não tem medo de nada, que ama as boas obras, que tem entusiasmo em anunciar o Evangelho. Não basta falar, nós precisamos ensinar, e para isso nós precisamos dar exemplo, encorajar os outros que eles vivam a mesma graça que nós. Nós falamos da graça e ensinamos sobre ela a vida toda. Também devemos dar um exemplo de vida, encorajando as pessoas a conhecer essa graça, que elas tenham entusiasmo em praticar as boas obras. Se as pessoas verem você feliz com Jesus, elas também vão querer essa felicidade. A conclusão de tudo isso, eu gostaria que você ficasse em pé. A conclusão de tudo isso é que a graça é eficaz. Nós somos o que somos pela graça de Jesus. Sem ela nós não estaríamos aqui, mas entregues à perdição eterna com toda certeza. A graça de Jesus está à disposição de todo homem. Quando eu digo homem, é ser humano. A graça de Jesus está à nossa disposição. Pastor, parece que o senhor é doido, está falando de conversão. Gostaria que cada um, como diz a Bíblia, examinasse a si mesmo, e veja se nós não estamos num processo constante de conversão. É o que eu disse: seja Tito, para depois ser Paulo. Primeiro ouça e aprenda, e um dia você vai ensinar alguém. Um dia você vai ensinar alguém. Essa é a missão do crente. Se não quiser ensinar, alguma coisa deu errado. Sabe, a graça de Deus é que nos encoraja a viver uma vida que serve o próximo. Se sua vida não está servindo nada para alguém, eu te pergunto a pergunta que eu ouvi o Gustavo dizer: para que você quer viver? Fala para mim, qual que é a razão da sua vida? Qual a importância que você tem na vida do outro? Pastor, mas eu vim aqui para ouvir que Jesus vai transformar, vai me abençoar, vai me dar, vai fazer. Irmão, Jesus faz tudo isso. Jesus faz coisas para nós, mas antes Ele faz coisas em nós. Não dá para dar uma metralhadora na mão do bebê, senão ele vai se matar e matar todo mundo. Tem gente que é bebê e que é metralhadora de Deus. Segura a tua onda aí, seja como Tito, ouça as palavras, aplique elas, e vai chegar um dia que você vai ensiná-las. Nós vamos falar da graça, porque sem ela não há razão para a vida. A graça de Jesus é maior do que a própria vida, e é nisso que nós temos que se lembrar todos os dias. Nós somos perdoados por Jesus, e aqueles que ainda não encontraram essa graça precisam dela para viver. A graça é o que nos capacita a viver uma vida digna de Deus. Quer ser digno da presença de Deus? Viva mergulhado na graça de Jesus. É só ela que te justifica. Nós vamos orar, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, ó Deus,
Nós encerraremos domingo que vem. Eu quero te agradecer por essa retomada, pelos irmãos que estão aqui, pelas pessoas, ó Pai, que amam o Senhor. Pai, essa graça não será aplicada de forma teatral, mas ela será aplicada, ó Deus, de forma real. Não seremos hipócritas, ó Deus, de falar apenas sobre a graça. Para isso nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada. Não vai ser nossa coragem, não vai ser nossa disposição, não vai ser apenas o nosso entusiasmo que nos vai ser parecidos com o Senhor. O que nos faz estar próximos e parecidos do Senhor é o teu poder agindo em nós, ó Pai. E nós precisamos de ti, Jesus. Socorre, ó Deus, aqueles irmãos que estão afundados no pecado até o seu pescoço. Socorre aqueles irmãos que não sabem para onde ir. Socorre os irmãos, ó Deus, que não têm perspectiva de um futuro melhor. Ajuda, ó Pai, livra de toda mentira, de toda falsidade, de todo discurso falacioso. Nos livra da má doutrina, da falsa teologia, daquilo que nos ensina, ó Deus, de forma pervertida, deturpada, ó Pai, de forma herética, o que não é graça, como se fosse. Mas nos faz, ó Deus, estar próximos de pessoas que têm compromisso com a tua palavra, com a tua verdade, e que ensinam essa verdade, ó Pai. Mesmo que isso nos doa, mesmo que isso nos custe carregar uma cruz, é a tua verdade em nós, ó Pai, e por isso somos gratos. Amém e amém, Jesus. Irmãos, nós vamos encerrar, mas antes de encerrar o culto, eu gostaria de falar, pode ficar em pé mesmo, a respeito das ofertas e dos dízimos. Sabe, a relação com Jesus é sempre sacrificial. E a relação com a obra de Deus também é. É o que eu acabei de dizer. Não adianta você dar dízimo, e não adianta você dar oferta se não for com entusiasmo. Não adianta você fazer isso se não for com paixão. Não adianta você fazer isso se não for com coração intrépido de alegria. E também não adianta você fazer isso só para me agradar, sem saber para onde vai esse dinheiro. Ninguém aqui da igreja nunca pediu para ver para onde vai o dinheiro. Talvez a pessoa não quer ver também para não se comprometer. Deixa eu ver, pastor, meu Deus, está faltando dinheiro, me lasquei. Vou ter que dar. Mas esse dinheiro que entra nessa casa é para manutenção de coisas santas. E eu falo sem errar. Sabe o que essa igreja me deu até hoje? Para não ser mentiroso, livro e Bíblia. Eu sou muito grato por isso, graças a Deus. Fico muito feliz. Aí um relógio também me deram no meu aniversário. Mas essa igreja tem sido uma bênção na vida das pessoas. Sábado nós fomos no Vista Alegre levar uns kits. E estava a Fabiana, a Jéssica, a Maiane e eu. Foram 100 kits. Só de doces e bolachas para as crianças. E o negócio fez... Um monte de criança correndo atrás, cheio de prazer no coração, por causa de uma bolacha e um pacote de bala. Só discurso não adianta, tem que ir lá. Ai, pastor, acho tão lindo. Você nunca foi. Como você acha lindo? Pastor, acho o trabalho tão bonito dos outros. Chegou você a achar o seu trabalho bonito. E para isso nós precisamos ser contribuintes dessa casa. E contribuir com entusiasmo. Se você vem dar a sua oferta, seu dízimo com cara de dor, fica no seu lugar. Mas se você tem alegria e sabe o tamanho e o poder do ato que você está fazendo, então eu te convido, oferte sem restrições. Faça isso com o coração aberto. A sua provisão não vem desse cartão que está na sua mão. A sua provisão não vem desse dinheiro que você tirou do bolso. A sua provisão vem do Senhor. Olhe para a sua vida e pense, se você dependesse desse cartão, desse dinheiro, em quantas circunstâncias você estaria lascado. E toda vez que você precisou, a mão amiga se manifestou, direcionada pelo Espírito de Deus, alguém te socorreu. Davi disse, eu sou velho, mas já fui moço. Nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Sabe quem era esse cara? Ele estava dizendo, eu já vi filho meu me trair. Eu já vi guerras, já vi combates, já vi pessoas abandonadas no campo de batalha. Mas sabe uma coisa que eu nunca vi? Um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passar fome.
Davi estava dizendo: se você contribuir, o Senhor não vai socorrer só você, vai socorrer os teus filhos, os teus netos e toda a tua casa. Você e a tua descendência não vão mendigar o pão e também não vão passar fome. Deus é um Deus geracional, que honra você, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porque você tem compromisso com o Senhor. Por isso eu te convido essa noite a erguer nas suas mãos. Nós vamos orar 2 vezes. Primeiro, eu quero fazer algo profético, quero liberar uma palavra sobre você, em nome de Jesus. Aquele que está vivendo um tempo de dificuldade, que as portas do céu se abram sobre você, que a sua vida financeira seja radicalmente transformada, e que você tenha para dar e não para tomar emprestado, que nasça no seu coração generosidade sem fim, assim como no coração do Pai, e que você ampare e sustente o próximo que precisa. Que ao vir a essa casa, a casa de oração, você derrame nesse altar sem restrições, sem pensamentos, sem deturpações de pensamentos, mas que você se lembre que a sua provisão vem do Senhor, e que o Senhor suscite no seu coração a generosidade que só pode vir dele, que você seja extremamente próspero, que a sua família e os teus familiares vejam e também desfrutem dessa prosperidade, e que você sirva ao próximo, sirva a igreja, sirva os irmãos com a sua finança, e que você possa colher 100 vezes mais disso, em nome de Jesus. Você que acredita nessa palavra, traga o seu dízimo e sua oferta aqui à frente e semeie em nome de Jesus. Pode trazer aqui à frente. Aí a máquina está aqui à frente também. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para. Diga isso. Mais do que tu podes fazer, só quero te. Diga isso, não vim atrás de bênção, diga. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim. Mais do que tu podes fazer, só quero te. Essa canção está ensinando o processo de viver com Deus. Se você corre atrás de bênção é porque você não crê, porque a Bíblia diz que aqueles que crerem não vão correr atrás da bênção. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Não é possível, vocês voltaram enferrujados. A Bíblia diz que os que creem não correm atrás de sinais. A Bíblia diz que os sinais correm atrás dos que crerem. A questão é a ordem das coisas. Deus disse para os sinais: sigam os que crerem. E se você se esconder no mais profundo mar, esse sinal tem que te achar, porque a bênção de Deus está liberada sobre você. Já foi feito, e cada ato de Cristo é eterno. Não é só agora, já foi feito lá atrás na eternidade, e será até o fim dos dias. Os sinais seguirão os que acreditam. Escute, eu dormi deprimido várias vezes sem saber como ia pagar as contas, e acordei com tudo quitado. Pastor, caiu o dinheiro do céu? Às vezes sim. O dinheiro apareceu de onde eu menos esperava, e dado, nem emprestado. Sabe por quê? Porque os sinais seguem os que crerem. Se eu fizesse um empréstimo e corresse atrás, isso era a minha mão, mas aparecer na minha porta, isso é a mão de Deus. Que o Senhor te dê a oportunidade de viver essas experiências. Seja suprido pelo Senhor. Amém? Vamos agradecer agora, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos. Somos gratos a Deus, a vida dos nossos irmãos que contribuíram com generosidade aqui nessa casa. Que o Senhor seja sobre eles, ó Deus, que o Senhor se prove fiel, porque nós sabemos que é isso que o Senhor faz. Que o Senhor revele a eles, ó Deus, que as suas bênçãos não têm fim, e que o Senhor também age na questão financeira, e que se nós confiarmos no Senhor, é o Senhor que vai tomar conta de tudo. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, quinta-feira nós voltamos com os nossos cultos presenciais, e nós vamos acompanhando a evolução disso. Por que você está falando isso, pastor? Porque a gente não sabe como vai ficar. Se precisar, a gente volta para online de quinta, ou a gente vai se organizando.
mas a primeiro momento, quinta-feira, o culto será presencial. Amém? Terça-feira que vem nós retomamos os primeiros pilares. Você que é aluno, a pastora Maíne vai dar a última aula dela, depois nós entraremos no último módulo. Beleza? Amém? Irmão, faça sua inscrição assim que sair o culto. Não dá para ficar, porque depois se você me mandar que não conseguiu, aí eu vou dizer, vem assim mesmo. Aí é ruim para mim isso daí, porque daí quem está errado sou eu. Então faça correndo quando você puder, tá bom? Amém? Vamos embora. Que Deus te abençoe muito. Eu disse no começo e vou dizer no final, é muito, muito importante, e é de uma alegria imensa estar juntos de novo. Nós vamos pegando ritmo outra vez, e logo logo nós estamos de novo à vontade nesse lugar. Essa é a casa do Pai, amém? Amém? Enquanto nós estivermos aqui, é isso que esse lugar é, a casa do Pai. Vamos embora, que Deus te abençoe muito, te dê uma semana abençoada, cheia de boas notícias, que você viva milagres do céu, que você testemunhe o tamanho da provisão de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus negócios e tudo que você colocar na mão. Não deixe que nada te desvie dessa graça. Lembre, você não serve a mim, você não serve homens, você serve ao Senhor, e que a sua vida seja tudo para a glória dele. Amém? Às vezes a gente faz milagres para a glória de Jesus, amém? Amém? E às vezes a gente engole sapo para a glória de Jesus. Às vezes a gente é humilhado para a glória de Jesus também. Faz parte do processo. Que venham dias melhores sobre nós, amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos despedimos desse culto público, dessa celebração, cheios de esperança, de prazer, ó Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós liberamos uma palavra sobre a nação brasileira, que em nome de Jesus, logo nós vejamos esse vírus erradicado, que nós temos, Deus, subterfúgios, que nós temos condições de ampliar essa questão de vacinação a todos os homens, e que nós possamos ver pessoas libertas, sem medo, que toda mal, ó Pai, psicossomático, que toda questão de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, seja agora, ó Deus, em nome de Jesus, aniquilada do meio do povo brasileiro, e que a alegria típica do brasileiro, que aquela alegria singular, que só o nosso povo tem, volte ao coração, através dos teus filhos que te servem, que nós sejamos os portadores, ó Deus, de uma boa notícia, e que a alegria dos brasileiros agora, ó Pai, não esteja mais no carnaval, nas festas e nas oportunidades, ó Deus, que erradas que eles tiveram, mas que nós possamos ressignificar isso através da tua palavra, e que a alegria do povo brasileiro seja por um avivamento de arrependimento, que nós possamos levar essa oportunidade de salvação a todo homem, a toda mulher, a toda criança, e que eles saibam que o Senhor está vivo. Obrigado, Jesus, por nós estarmos vivos. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade, pela chance da tua graça sobre nós. Obrigado, Jesus, que nós sejamos pessoas melhores ao sair desse combate, que nós sejamos pessoas mais excelentes ao sair dessa guerra, para a glória do teu santo nome. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, venha reinar e ficar em cada coração, não só agora, mas até que Jesus volte para nos buscar, ou até quem sabe juntos partamos essa terra arrebatados, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.